Nesta manhã de terça-feira, vivenciando a sexta semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais, de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Palavra de Deus, nesta terça-feira, vivenciando a sexta semana do tempo comum, este tempo de catequese, este tempo de aprender com Jesus. E é isso que Jesus chama a atenção dos discípulos de ontem e dos discípulos de hoje. As preocupações com as coisas do mundo, as preocupações com as coisas que passam, enquanto deveríamos estar preocupados com as coisas de Deus, com as coisas que não passam. É isso que nós precisamos entender. E Jesus alerta os seus apóstolos, seus discípulos, dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado. Será que esta palavra, queridos ouvintes, não é para cada um de nós no dia de hoje? Escutar esta palavra de Jesus dizendo a cada um de nós: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui nós precisamos entender o que Jesus está dizendo, que fermento é esse? Nós conhecemos bem qual é o fermento dos fariseus. Nós conhecemos bem qual é o fermento de Herodes. E claro, espero que nós também conheçamos e saibamos qual é o fermento de Jesus. É esse fermento que nós precisamos utilizar
no nosso dia a dia. Para distribuir o pão diário, nós precisamos desse fermento de Jesus. O fermento de Jesus é aquele que espalha a compaixão, o amor ao próximo, é aquele que mata a fome da multidão, é aquele que sacia a multidão, é aquele que devolve a vida, é aquele que resgata o que está perdido, é aquele que traz para perto de si aquele que está desprezado e longe. Que palavra de Deus sábia no dia de hoje para cada um de nós. Esse é o fermento de Jesus, o fermento do diálogo, o fermento da proximidade, o fermento de transformar a nossa vida, de resgatar a nossa vida. O fermento de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se nós olharmos rapidamente e pensarmos qual é o fermento de Herodes, me vem na cabeça logo a morte de João Batista. Este é o fermento de Herodes, o fermento da maldade, o fermento da traição, o fermento da vingança, o fermento da luxúria, o fermento da morte. O fermento de Herodes é o fermento da morte. E por isso Jesus diz aos discípulos: prestai atenção. Vocês precisam prestar atenção, vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam evitar o fermento de Herodes. Porque é Jesus quem oferece a cada um de nós esse fermento bom que pode ser espalhado na massa. Esse fermento bom que vai transformar a massa. E o fermento dos fariseus nós também conhecemos. Os fariseus, como Jesus disse, que queria sempre limpar o copo por fora, a maneira de lavar os copos, os pratos e tudo mais, por uma aparência. Queridos ouvintes, este fermento mau dos fariseus, penso eu que é o primeiro que nós precisamos tomar cuidado e evitar. O fermento da aparência. O fermento de mostrar uma coisa e ser outra. Este é o fermento mais perigoso. Este é o fermento que nós precisamos evitar. Os fariseus que estavam ali cercando Jesus todos os dias, mas como o seu fermento não é um fermento bom, então estava ali sempre para prejudicar Jesus. E assim nós podemos tirar a conclusão, e Deus nos dá esta liberdade para escolhermos qual fermento nós queremos usar. Mas também Jesus nos alerta, nos avisa, uma vez que escolhemos o fermento dos fariseus ou o fermento de Herodes, ou os dois juntos, nós vamos arcar também com as consequências. Mas Jesus oferece gratuitamente este fermento bom, que é o fermento da partilha, fermento do diálogo, fermento do perdão, o fermento de quem oferece a paz, o fermento de quem deseja para cada um de nós a paz.
É esse bom fermento de Jesus que nós precisamos utilizar no dia de hoje. Desejo que você possa ter entendido. Se não, volte lá no Evangelho, nesta passagem de Marcos, leia, reze, reflita, para que você possa entender o que Jesus está pedindo no dia de hoje. Evitar o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E acolher esse bom fermento que Jesus oferece a cada um de nós no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.